todos os minutos. Amém? Ponto para orações. Eu confesso que quando eu montei esse sermão, e eu preguei esse sermão algumas vezes, não aqui na central, ele abriu o meu coração. Tá? É uma mensagem forte, tá? Uma mensagem de juízo, e é uma mensagem que requer alguns cuidados nossos na vida cristã. E o tema, que eu passei para o nosso ancião foi o selamento e a glória que se retira, e uma solene advertência para o tempo do fim. Eu julgo, irmãos, que nós devemos pregar uma mensagem de preparação, nós devemos estar preparados para os eventos que estão por vir. Muitas das mensagens das profecias estão acontecendo, não é isso? A Bíblia fala que acontecerá pestes, terremotos, e pai contra filho, filho contra pai. Nós temos visto tudo isso. Viu o que aconteceu, a cena triste na Venezuela, o terremoto que matou muitas pessoas, não é isso? Então eu quero encorajá-los a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 do livro de Ezequiel. E capítulo 9 do livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Amém, igreja? Que diz assim, vamos ler o capítulo, tá bom, irmãos? Ele gritou também em meus ouvidos com muita alta voz, dizendo: faça com que aqueles que controlam a cidade se aproximem, cada homem com suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho, e um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Só lembrando, no Adventismo, nós cremos, no Adventismo histórico, nós cremos que esses 6 homens que aparecem aqui são anjos, designados por Deus para trazer juízos. E esse homem vestido de linho é o próprio Cristo. E o verso 3: e a glória de Deus de Israel se elevou acima dos querubins, sobre o qual estava, até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele ao meu ouvido: ide depois ele através da cidade e feri, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos, jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E eles lhes disse: profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu, enquanto eles os estavam matando, e eu fui fechado, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar de tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade. Porque dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. O Senhor não vê. Enquanto a mim também meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha um tinteiro ao seu lado, reportou o assunto dizendo: eu tenho feito como tu me ordenaste. Essa palavra é pesada, mas eu queria ler um texto do Espírito de Profecia, materiais de 1188, que diz assim:
Estamos em meio aos perigos dos últimos dias. Estamos, irmãos. O tempo virá em breve em que a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Então, essa profecia de Ezequiel 9, ela tem duplo sentido. Ela aconteceu em Jerusalém, né, foi profetizada, e acontecerá no tempo do fim. Olha só o que ela diz. Essa profecia deve ser cuidadosamente estudada, pois será cumprida ao pé da letra. Imagine só, irmãos, como vai ser. Estuda também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus operando para estabelecer um método perfeito e um trabalho harmonioso entre todas as operações de sua instrumentalidade preparadas. Irmãos, esta manhã não é mais apenas mais um sermão. Não é apenas mais um estudo bíblico. Eu gostaria que ficássemos muito atentos em espírito de oração. É um chamado do céu. Porque existem capítulos, versículos na Bíblia que não apenas informam, eles nos alertam, eles nos despertam, eles nos sacodem a alma. E Ezequiel capítulo 9 e o verso 10 são assim. E, amados, sabe qual é a parte mais séria? Isso aqui não é apenas passado. Isso é presente. Isso é tempo do fim. Hoje Deus reúne aqui uma pergunta silenciosa para cada um de nós, mas ao mesmo tempo uma pergunta eterna. Eu e você, nós seremos selados ou seremos deixados? Uma pergunta que nós devemos fazer uma oração todos os dias. E quando Deus trazer o juízo começará por onde, irmãos? Sim, mas pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Ezequiel capítulo 9, verso 6, vamos voltar lá rapidinho novamente, diz assim, matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Então começaram pelo quê? Pelo santuário. O santuário que representa hoje o quê? A igreja. Perceba isso. O juízo não começa, irmãos, na rua. O juízo não começa no mundo. O juízo não começa com os ímpios. Começa dentro da igreja do Senhor. Começa por nós. Pelo povo de Deus. Irmão, ele é muito bom. E o texto, ele continua no verso 9 e 6. Então começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Quando a Bíblia fala aqui pelos homens mais velhos, é pelos homens que tinham conhecimentos, sabiam da verdade bíblica e não falaram, e não pregaram, e deixaram o povo a perecer. Agora, quem são esses? Quem são esses homens? Quem são esses anciãos que a Bíblia fala? São líderes. São homens, né, e mulheres. Quando eu falo homens, seres humanos. Líderes são referências espirituais. Aqueles que deveriam guardar o rebanho, mas não guardaram. E deixaram as ovelhas perecerem a língua por falta da palavra. O Espírito de Profecia confirma, testemunhos para a igreja, volume 5, na página 211, parágrafo 2. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Então a igreja, o povo de Deus, seremos os primeiros a sentir o golpe da ira de Deus. Irmãos, isso derruba uma ilusão muito perigosa da nossa mente. Estar na igreja, estar congregando, não garante segurança, não garante salvação.
não garante. O sinal dos que gemem e clamam. Vamos para Ezequiel capítulo 9, verso 4, que diz assim: e o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Irmãos, quem serão aqui marcados com sinal? Os homens que suspiram e gemem pelas abominações no meio do seu povo. Espírito de profecia. O que é o selo de Deus vivo? Que é colocado na fronte do seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler. Pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção. Então, o anjo designado para trazer a destruição, ele vai ver nos rostos dos selados, daqueles que aceitaram a mensagem, tiveram uma vida santificada para o Senhor, terão essa marca, esse sinal, e não serão destruídos. O anjo com estojo de escrever deve colocar um sinal sobre a testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores. E o anjo destruidor vem após esse anjo. Estou lendo aqui a carta 12 de 1886 do Espírito de Profecia. Aqui está, amados e amadas do Senhor, um grupo especial de Deus. Não são os mais barulhentos, não são os mais vistos, não são os mais elogiados, são os que choram e gemem pelo pecado no meio do seu povo. Eles entraram na igreja e se incomodam. Eles veem o erro e sentem dor, não julgam. Eles percebem o pecado. Obrigado, irmão José. E sofrem por isso. Esses selados, eles sofrem pelo pecado no meio do seu povo. Eles sofrem pela sua igreja, porque ele entende que a igreja é a igreja do Senhor. Ela diz no Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 212, parágrafo 3: o dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. Estamos perto desse tempo, amados. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas em seu meio. Página 211: eles não podem permanecer em silêncio. Não podemos, irmãos. Você consegue ficar tranquilo? Eu consigo ficar tranquilo? Nós conseguimos ficar tranquilo vendo o pecado? Ou isso deve nos incomodar profundamente? Porque isso define, amados, se você ou eu seremos selados ou não. A descrição dos que rejeitam a luz. Ezequiel capítulo 9, versos 5 e 6, nós já lemos, diz: matai, mas não toqueis em quem tiver o sinal. Em nome do Senhor Jesus, igreja, vamos profetizar isso para a gente. Em nome do Senhor Jesus, nós seremos selados por Cristo. E no dia da destruição, nós não seremos destruídos. Amém, igreja? Aqui não existe meio termo, irmãos. Ou tem o selo, ou não temos o selo. E o mais assustador, muitos estão dentro da igreja, muitos estarão dentro da igreja, mas não terão o selo de Deus. Isso é terrível. Testemunhos para a igreja, volume 5, página 212. Muitos que consideram bons cristãos serão deixados sem selo. Vou repetir. Muitos que consideram bons cristãos serão deixados sem o selo. Por quê? Porque se acostumaram, porque ficaram indiferentes, porque viram o pecado e não reagiram. Irmãos, ficar indiferente é pior do que você abandonar a fé. É pior do que eu abandonar a fé. É pior. E só que temos resposta divina, né? A glória de Deus se retira.
Estamos indo para Ezequiel capítulo 10. Vamos lá para o livro de Ezequiel capítulo 10, verso 4. Estamos pertinho. Diz assim: Então a glória do Senhor subiu desde o querubim e ficou sobre a soleira da casa, e a casa encheu-se da nuvem, e o ato ficou cheio do brilho da glória do Senhor. Vamos para o verso 18 do mesmo capítulo. Diz assim: Então a glória do Senhor partiu de sobre a soleira da casa e parou sobre os querubins. Irmãos, irmãs, isso é devastador. Deus se retirando. É devastador. O templo, ele continuava lá. A igreja continuava lá. A gente continuávamos adorando o Senhor. A aparência de bons cristãos permaneciam, mas a glória do Senhor não estava mais lá. A glória do Senhor não estava mais lá. Ela diz em eventos finais da página 180, parágrafo 5: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Amém, igreja? A igreja do Senhor não cairá. Amém? Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora da sacudidura, a palha separada do trigo precioso. Agora, irmãos, qual é a igreja que não cairá, que tem mais está falando aqui, que não precisa falar por Deus? Quem é a igreja, amados? Somos nós. Aqui não está falando de paredes, de CNPJ. No outro você botou uma mensagem essa semana, achei interessante. Ele falou assim: na perseguição não existirá mais CNPJ, existirá a igreja do Senhor. E muitos dos que não estão nas nossas fileiras hoje, que estão em muitas outras denominações, viramos um povo só. Amém? Mas escute bem: os pecadores em Sião serão o quê? Peneirados, joelhados. Amados, nós podemos estar no lugar certo, mas com o coração no lugar errado. Sabe ponto 5, paralelo com o tempo do fim? Isso não terminou em Ezequiel. Não terminou. Isso está acontecendo agora. E o que aconteceu lá na visão de Ezequiel acontecerá no tempo do fim. Devemos estar preparados. O Espírito de Profecia, em Manuscritos de Elias, volume 1, página 60, ela diz: estudai o capítulo 9 do livro de Ezequiel. Ela diz que é para nós estudarmos o capítulo 9 de Ezequiel, o espírito de oração de joelhos. Por que ela disse isso? Ela vai dizer aqui: essas palavras serão literalmente cumpridas. Contudo, o tempo está passando e o povo está dormindo. Recusam-se a humilhar o coração e converter-se. Literalmente, irmãos, o que é dito. E isso ele se conecta. Eu tive a oportunidade de fazer uma mensagem sobre o selamento em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, que fala dos 144 mil, acho que foi nessa vez que eu preguei. Isso se conecta com o selamento de Apocalipse 7. A propósito dos 144 mil só aparece em Apocalipse 7 e Apocalipse 14 explicitamente. E o alto clamor e o fechamento da porta da graça. Irmãos, nós estamos na iminência que a porta da graça se feche. Ela vai fechar em breve. E eu creio que Cristo voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória para nos buscar em nossa geração. Nós não estamos estudando a história quando nós lemos o capítulo 9 de Ezequiel. Estamos olhando para o nosso tempo. Estamos olhando para a frente e vendo o que vai acontecer. Lições para o remanescente de hoje. Não basta, amados e amadas do Senhor, estar na igreja. É preciso estar selado. Selado pelo Espírito Santo de Deus. Indiferença mata espiritualmente. A indiferença é pior do que a rebelião.
Não reagir ao pecado, ele é fatal. Deus vê o interior. Ele conhece o nosso coração. O que Jeremias 17, verso 9 diz? Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Mas o verso 10 tem uma resposta que Deus nunca nos deixa sem resposta. Deus pode conhecer o meu seu coração e transformar o nosso coração. Amém, igreja? Deus vê o interior, Ele conhece o coração. O seu é caráter. Não é aparência, não é discurso, é transformação real. É o Evangelho de Cristo vivido na prática. Hoje, Deus está marcando pessoas. Não com tinta, não com algo visível, mas no coração, na mente e no caráter. Essa é a forma que Deus está nos marcando e nos selando. Eu queria encorajar-nos a abrir as nossas Bíblias lá no livro de Joel. Joel capítulo 2, no verso 13. Joel capítulo 2, no verso 13. Amém, igreja? Que diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que a Bíblia nos diz para nos fazer? Devemos rasgar os nossos corações. Devemos falar assim como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então devemos falar como Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, e convivo no meio de homens de impuros lábios. Temos coragem, irmãos. Nós somos pecadores, necessitados da graça divina, necessitados da misericórdia de Deus. Aqui, o Espírito de Profecia fala que o objetivo do jejum que Deus nos convida a fazer não é afligirmos o nosso corpo pelo pecado do coração, mas ajudar-nos a perceber o caráter ofensivo que é o pecado. E nos humilharmos o coração diante de Deus, recebendo sua graça perdoadora. Sua ordem em Israel é o quê? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao vosso Senhor, ao vosso Deus. Amém, igreja? Você sente dor pelo pecado? Será que você e eu temos buscado santidade? Não em santidade hipócrita, que eu falo uma coisa e não vivo na prática. Mas santidade na prática, que só Deus pode nos dar. Somente Deus. Ou nós estamos acostumados com o pecado em nosso meio. Porque hoje Deus está decidindo, amados e amadas do Senhor, quem será selado. Quero concluir. Ezequiel, ele viu tudo. Tudo. Ele viu um povo religioso, mas vazio. Ele viu um juízo começando na igreja, um grupo sendo selado, mas ao mesmo tempo, ele viu a glória do Senhor sendo retirada dos atos, dos santuários, do templo, da igreja. Mas amados do Senhor e amadas do Senhor, Deus nunca nos deixa sem esperança, mas também Ezequiel, ele viu a esperança. Deus preserva os fiéis e Deus vai nos preservar em nome do Senhor Jesus. Última citação, Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 213. Aqueles que vencerem receberão o selo do Deus vivo. Hoje não é dia de neutralidade.
é dia de estarmos neutros. Ou nós nos despertamos, ou nos perdemos na indiferença. Não basta apenas cantar na igreja. Não basta apenas frequentar a igreja. Não basta apenas conhecer a verdade. É preciso viver na prática a verdade. Se você quer, se eu quero entrar entre os que gemem, se você quer receber, se eu quero receber o selo de Deus, se nós queremos ter a presença de Deus, nós precisamos decidir hoje, Senhor, e clamar em oração: Senhor, marca a minha vida, derrama em mim o poder do Seu Santo Espírito, derrama, meu Deus amado, a chuva zerosa sobre a minha vida, e derrama a chuva zerosa sobre a minha igreja e o Seu povo. Senhor, marca a minha vida antes que seja tarde demais. Sela-me, Senhor, através do Seu Santo Espírito. Amém, igreja? Que nós possamos ser selados pelo Senhor. Que nós possamos receber a porção dobrada do Espírito Santo e sairmos para mais uma semana com o poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos estar agora de pé, cantando um hino com muita alegria, reavindo a sua igreja. Amém?
Deus e amado Pai, que habita os altos céus. Obrigado, querido Deus amado, que o Senhor nos deu a sua palavra, Pai, que é a Bíblia Sagrada, a carta de amor, que é a nossa bússola. Querido Deus amado, criamos nessa manhã de sábado, o santo sábado do Senhor, o dia que o Senhor separou, abençoou e santificou, afligimos de nossos corações. Entregar, querido Deus amado, as nossas vidas no seu altar, Pai. Que possamos, querido Deus amado, a cada dia ser mais semelhantes a Cristo Jesus, já que somos tão dessemelhantes de Ti, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, precisamos da Sua graça, precisamos da Sua misericórdia. Então pedimos a porção dobrada do Seu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor transforma o nosso caráter, transforma, querido Deus amado, as nossas vidas, e que, querido Deus amado, tire de nós todo o sentimento, em nome do Senhor Jesus, que não representa a Ti. Tira de nós todo o sentimento, falta de perdão, falta de amor, que nós possamos, querido Deus amado, amar assim como Cristo amou. Santo Deus, toma a sua igreja em suas mãos. Reviva, Senhor, meu Deus, meu Pai, com o poder do seu Santo Espírito, a sua amada igreja, Pai. Que Deus amado, queremos entregar a cada líder, a cada ministério, a cada criança, a cada jovem, a cada idoso, em suas mãos, que sejamos, Deus amado, governados em nome do Senhor Jesus por Ti, Pai. Santo Deus, quero entregar os que estão doentes em nosso meio, Pai. Que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer a libertação, seja ela física ou seja ela espiritual, Pai. Onde, que Deus amado, as plantas dos nossos pés tocarem, o Senhor esteja à frente de todas as coisas, nas nossas escolhas, nos dê discernimento, nos dê entendimento, em nome do Senhor Jesus. Batize-nos, Senhor, com o seu Santo Espírito. Derrama, querido Deus amado, em nome do Senhor Jesus, a chuva serôdia em nossas vidas, que possamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Porque em breve, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor Jesus Cristo voltará nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Nós queremos, querido Deus amado, sermos selados por Ti, selados pelo seu Santo Espírito. Queremos a cada dia compreender o nosso trabalho, a nossa missão aqui nessa terra, Pai. Que nós possamos ter firmeza, que nós possamos estar fortes espiritualmente, que nós possamos compreender que devemos pregar o Evangelho de salvação ao mundo, Pai. Que nós somos instrumentos usados por Ti para pregar o Evangelho. E onde, que Deus amado, nós estivermos, as pessoas possam ver Cristo em nós. Que as pessoas possam ver em nós, em nome do Senhor Jesus, o brilho do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, cuide de nós. Cuide de cada família, cuide de cada irmão, de cada irmã, Deus amado, porque nós estamos necessitados e dependentes de Ti. Leva-nos em segurança para os nossos lares, para o seio de nossas famílias, e que os nossos lares sejam bênçãos, e que as pessoas, os vizinhos, possam ver algo diferente também em nós, Pai. Porque nós sabemos que o juízo virá sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que as mãos fortes do Senhor estará batalhando, estará guerreando contra os poderes das trevas em nosso favor. Porque o Senhor terá as nuvens do céu, com poder e grande glória, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, onde não haverá mais pranto, nem choro, nem mais dor. E, Senhor, é que eu peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.